paz do Senhor, povo de Deus, na paz do Senhor, meus amados irmãos, famílias, amigos. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com todo mundo, comenta, deixa seu like, deixa os comentários aí, o que vocês estão achando. Meus irmãos, vamos continuar contando nossos testemunhos, dizer de quanto o Senhor é grato na nossa vida, né? De quanto Deus é maravilhoso. E de como o Senhor nos transforma, como o Senhor nos liberta, né, nos salva. Depois que eu comecei esse trabalho nessa empresa, né, eu usava muita droga. Todo dia eu trabalhava drogado, né, só trabalhava drogado e bebia muito, chegava no trabalho amanhecido, chegava atrasado, e mesmo assim eu consegui ter o meu trabalho ali garantido ali naquela empresa. Eu fui mesmo assim, com todos esses problemas, com a droga, com a bebida, eu consegui me estabilizar nessa empresa, só que eu não tinha controle. Essa é a questão. Mas eu creio, irmão, que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida, né? Tudo tem um controle, tudo tem um propósito, né, de Deus, assim. E eu creio que o Senhor estava, de alguma forma, o Senhor estava nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E, meus irmãos, eu trabalhava, eu ganhava bem, né? Eu comecei nessa empresa, eu comecei a trabalhar no caminhão. Eu fui crescendo, né? Fui passando para montagem, fui crescendo e fui viajando. As viagens que a gente viajava, a gente ganhava por fora. Eu ganhava bem, dava pra gente viver, dava pra viver bem, meus irmãos, sem passar necessidade. Só que vem a parte muito difícil. Eu viajava, né, e eu ganhava bem. Mesmo assim eu passava necessidade, muita necessidade. O meu dinheiro ele era todo pensado em droga. Quando eu recebia meu dinheiro caía na conta, automaticamente o meu pensamento era: hoje eu vou cheirar tanto, hoje eu vou beber tanto, hoje eu vou fumar tanto. Esse era o meu pensamento. Eu não tinha esse pensamento de eu vou comprar tanto alimento, eu vou comprar tanto isso, vou comprar uma roupa, comprar um calçado. Esse não era o meu pensamento. Não era. Meu pensamento era só droga, bebida. E eu posso dizer pra você que eu usei quase todo tipo de droga, bebida que você possa imaginar. Eu tomava 51 puro, Skarloff, conhaque, Celesteiro, todo tipo de bebida forte, cerveja, tudo eu bebia. E droga, eu fumava maconha, tirava cocaína, fumava pasta base, fumava maconha, eu cheguei a fumar oxi, cheirar tine, cheirar até gasolina, irmão, que vocês dizem, caramba, meus irmãos, essa é a realidade da minha vida, do que aconteceu comigo, né? E eu posso dizer, meus irmãos, que foram anos de sofrimento. Eu passei 10 anos no mundo das drogas e foram 10 anos de sofrimento. 10 anos de sofrimento. Eu me envolvi com uma mulher e ela era uma mulher da vida, sem perspectiva, sem nenhum sonho, sem nenhum projeto, da minha mesma forma que era eu. E eu conheci ela na noitada, e a minha família, quando eu fui morar com meu irmão, a minha família me deu tudo, meus irmãos. Me deu geladeira, me deu cama, me deu fogão, me deu armário, me deu guarda-roupa, me deu tudo para mim viver a minha vida sozinho, sem depender de ninguém, trabalhar e viver a minha vida. Então foi aí que eu aluguei um quarto, fui morar sozinho, com minhas coisas, e foi aí que eu conheci essa mulher. E ela já tinha as coisas delas. E logo de início, sem conhecer a pessoa, acho que menos de um mês, eu já me juntei com ela. Eu fui morar na casa dela. E foi aí que vem uma das partes bem complicadas da minha vida, porque eu vendi tudo que eu tinha.
tudo que a minha família tinha me dado, eu vendi tudo para ir morar com essa mulher, com essa pessoa. Meus irmãos, e foi aí que eu fui pro fundo do poço, literalmente. Passou, acho que a gente viveu, acho que uns 6 meses a 8 meses, eu não me recordo bem. Eu fui pra uma balada, fui pra casa de show, traí, né, essa mulher, e ela ficou sabendo, né, dessa traição. Foi aí que a gente se separou, ela não quis mais nada comigo. E foi aí, meus irmãos, que eu fiquei sem ter pra onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que eu ia fazer da minha vida naquele momento. Eu tinha o meu trabalho, mas eu não tinha para onde ir. Eu tinha vergonha, meus irmãos, de pedir ajuda da minha família, porque a minha família tinha me dado tudo para me viver a minha vida, e naquele momento eu não tinha mais nada, meus irmãos, eu não tinha mais nada. A única coisa que eu tinha era a minha roupa, as minhas poucas roupas que eu tinha, eu não tinha muita roupa. Meus irmãos, naquele momento eu fui para uma parada de ônibus, era umas 5 horas da manhã, eu fui para a parada de ônibus e fiquei ali pensando na minha vida, né? Pensando para onde que eu iria, né? Para onde que eu iria? Foi amanhecendo o dia. Eu pensei, eu vou para casa da minha tia, que era evangélica, né? Tia evangélica mais de muitos anos na igreja. E eu fui para casa dela. Cheguei lá, eu tava dormindo, minha irmã atendeu a porta, e a gente entrou, eu entrei, né? Fui dormir, que eu não tinha dormido a noite inteira. E quando ela acordou, a gente conversou, e eu pedi pra ficar lá aquele dia, né? E aconteceu uma coisa que eu já fico pensando, irmão, assim, a minha tia naquele momento ali, né? Através do Espírito Santo, através da vida dela, né? Eu lembro que eu falei pra ela assim: tia, eu quero ir pra igreja com a senhora. E assim, né, a gente, hoje eu como cristão, né, quando uma pessoa fala que quer ir pra igreja com a gente, é um motivo de alegria, né, pra gente, né? E a resposta dela foi totalmente ao contrário do que eu pensei. Mas eu já tinha contado a minha situação pra ela, ela sabia que aquilo ali era o meu emocional, que eu sabia que era passageiro aquele momento. E ela falou pra mim bem assim: meu filho, não vá para a igreja para receber algo em troca, só porque você está passando por isso, só porque você está nessa situação. Não vá para a igreja por isso. E aquela resposta ali foi um pouco assim, até eu falei assim, caramba, tá, esperava outra resposta, né? Mas hoje eu entendo, irmão, que eu não tinha que ir para a igreja por causa de mim mesmo, porque eu queria mudar aquela situação, mas eu tinha que ir para que Jesus transformasse a minha vida. Certo? Passou muito tempo dali depois, muitos anos, que eu fui me converter depois daquilo. Eu fui na noite para a igreja com ela, naquela noite, mas aquilo não, tipo, foi só um momento mesmo, passageiro. E no outro dia eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar na empresa, e que vem uma das partes mais difíceis do meu testemunho de ser contado, que eu não tinha para onde ir. Chegou o final do expediente, eu não tinha para onde ir, não tinha casa, não tinha. Eu tinha meus parentes, eu tinha minha tia, eu tinha meus irmãos, mas eu não tinha coragem de pedir um teto para eles. Não tinha coragem de pedir um teto para eles. Não tinha, meus irmãos, não tinha, porque eu tinha vergonha do que eu tinha feito. Eu tinha vergonha do que eu tinha feito. A minha família me ajudou e eu joguei tudo na lama, joguei tudo fora. Foi então, meus irmãos, que eu passei 2 noites na rua,
2 noites na rua, eu passei 2 noites. E essas 2 noites, elas me trazem hoje uma lição muito grande mesmo. Muito grande, que eu vejo como o Senhor falando comigo naquela noite, naquelas 2 noites que eu passei na rua. Na primeira noite, meus irmãos, eu tava numa parada de ônibus, eu tava com uma passagem de ônibus que era do Vale de Transporte da empresa, eu tinha uma cabeça de droga no bolso. Veio uma pessoa andando na minha direção e ela perguntou se ela podia usar droga comigo. Naquele momento eu tava usando droga, né? Eu falei que sim, ela podia usar. Ela sentou do meu lado, a gente começou a usar droga ali, era por volta de umas 11 horas da noite. Perdão, meus irmãos, que é uma situação bem difícil, assim, eu me emociono muito quando eu me lembro do meu testemunho, de que Jesus fez na minha vida. E, meus irmãos, aquela pessoa, ela me chamou para me assaltar um posto de gasolina com ela naquela noite, para conseguir dinheiro, para usar droga, para beber. E aquele momento me deu muito medo, aquilo me mexeu muito comigo, com medo de ser preso, de ser linchado pela população, de ser torturado, de ser alguma coisa acontecesse de coisa que, meus irmãos, aconteceu aquele episódio comigo no interior, mas eu nunca, depois daquilo ali, eu nunca fui uma pessoa de estar mexendo nas coisas dos outros. Esse era esse sempre foi o meu caráter, entendeu? De não mexer nas coisas dos outros, assim. Aquele fato que aconteceu comigo no interior foi um fato meio que isolado, porque aquilo ali aconteceu por muitas situações ali, de eu estar muito drogado da cabeça, muito bebido, e aconteceu aquele fato para que o Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que hoje eu pudesse estar contando esse testemunho para você. E eu me saí daquele homem naquela noite, meus irmãos. Eu saí daquele homem, eu consegui me livrar dele. Eu lembro que vinha o ônibus longe, assim, né? E eu falei para ele: irmão, vou ter que ir embora, vem meu ônibus, estou indo para tal lugar. Eu inventei uma desculpa para ele, me saí dele, e nessa noite eu dormi na rua, meus irmãos. Eu dormi na rua nessa noite. Eu me lembro o bairro que eu dormi, foi na Compensa. E eu me lembro que eu passei essa noite na rua. Na segunda noite aconteceu outro fato, que eu não tinha para onde ir. Aconteceu esse mesmo fato de eu dormir na rua. E eu dormi numa parada lá perto da igreja onde eu congrego hoje. E toda vez que eu passo pelaquela parada, irmão, eu lembro desse dia. Mas foi uma noite de libertação ali, uma noite de que Jesus falou comigo. Eu estava por volta de umas 4 horas, eu estava numa parada de ônibus, em cima do banco, por volta de umas 4 horas em diante. E começou a chuviscar, chover fraco, né? A gente estava lá, eu estava com frio. Irmão, chegou um servo de Deus comigo. Ele era vigia, né, desses condomínios que tem lá perto, tem um conjunto, né? E ele chegou lá comigo e as palavras que aquele servo de Deus falou para mim, meus irmãos, hoje elas ainda estão vivas na minha memória. E ele foi como um profeta do Senhor naquele momento, um servo de Deus ali. Ele chegou para mim e falou para mim assim: eu sei que você não é um mendigo. Meus irmãos, esse homem, ele pregou a passagem de Jó para mim naquela noite. E ele me deu a camisa dele para me esquentar. Eu estava com muito frio e foi passando a hora, ele foi amanhecendo. Eu contei meu testemunho para ele, a minha situação, de que eu estava passando, por que eu estava naquela situação. A gente foi conversando, ele foi pregando para mim a palavra do Senhor. E
foi amanhecendo o dia e ele falou pra mim bem assim: um dia eu ainda vou te ver na igreja. E foi amanheceu o dia. Ele pagou um café pra mim, e me deu uma palavra e eu segui pro meu trabalho. E até hoje, meus irmãos, eu penso nisso, que Deus estava me ensinando uma lição nessas 2 noites, né? Uma lição nessas 2 noites. Qual o caminho que eu queria seguir? Se eu queria ir pelo caminho do bem, se eu queria ir pelo caminho do mal. Então, meus irmãos, foi uma das situações bem difíceis que aconteceu comigo a partir da segunda noite.